Amigos, amigas, estamos vivendo a oitava da Páscoa, ou seja, 8 dias depois, celebrando este grande acontecimento que nos faz reviver a cada dia, a cada momento, na presença do ressuscitado. Hoje nós vamos acompanhar essa experiência dos discípulos de Emaús, que vão ali a alguns quilômetros de Jerusalém, não é? Para encontrar e redescobrir a presença do Mestre. É o Evangelho de Lucas, que no capítulo 24, de 13 a 35, nos diz que o primeiro dia da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que haviam acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles. E os discípulos, porém, estavam como cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? E eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos então responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram até o túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as Escrituras e falava a seu respeito. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante, e eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: ficai conosco, pois já é tarde. Ficai conosco, pois já é tarde, e a noite vem. Jesus entrou para ficar com eles, e quando se sentou à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Esta é a palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Que bonito, é um caminho, né? A fé, a descoberta de Jesus exige uma caminhada de 11 quilômetros. É um caminho para encontrar, e nesse caminho o diálogo, troca de ideia, as dúvidas, as incertezas, andavam como cegos, e aí encontram e redescobrem o Senhor Jesus na partilha da vida, na partilha do pão. Meus irmãos, vamos continuar caminhando. Mesmo se às vezes tem momentos que a gente perde a fé, mas não para de caminhar. Vamos lá, 11 quilômetros, para poder reconhecer o Senhor Jesus. Emaús, a terra do encontro, a terra da descoberta. Que na tua comunidade, na tua igreja onde você participa, seja a Emaús, onde você vai redescobrir Jesus que caminha contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.